Fala galera, que eu boxo vocês mais um Videobox. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a como você jogar Brawl Stars. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar é como adicionar um amigo, porque é uma coisa que tem pessoas que não sabem. Primeiro você tem que saber o seu ID e o ID do seu amigo. Ou você ou seu amigo vai vir aqui e vai ver aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Esse negócio que tá bem aqui onde eu tô mostrando. É só vocês ver. Aí beleza. Se você que for adicionar seu amigo, você vai pedir pra ele ver e vai te mandar, ou ele falar pra você. E você vai aqui em amigos. Você vai aqui em inserir ID do jogador. E vai colocar o ID aqui, tá? E tipo, você vai mandar. Aí se você mandar pro seu amigo, vai aparecer pro seu amigo aqui em convites. Aí é só ele aceitar. Então, no Brawl Stars tem vários modos. Olha, tem Pick Gem, que é um modo onde se tem seis pessoas, 3 para cada time. E nesse modo tem, olha, vou mostrar aqui pra vocês. Tem esse negócio aqui no meio e vai ficar saindo a gema e você tem que ir pegando. Aí, quem chegar a 10 primeiro vai ter um temporizador de 15 segundos. Aí quem chegar, qual time chegar a 10 primeiro e conseguir passar dos 15 segundos, ganha. E se, tipo assim, você pega as gemas, você vai pegando. Eu vou jogar aqui, ó, pra mostrar como é mais ou menos. Nossa, eu vou perder troféu pra não ter botado outro Brawl. Agora deu. Como deu pra ver, nem saiu a gema. Aí a gente tem que ir lá, pegar as gemas. Esse é o primeiro modo do jogo. Eu não gosto de jogar ele, é o meu que eu mais joguei. Gosto de jogar só combate mesmo. Ó. Aí tem que dar pra matar os amiguinhos. Eita, deu bosta aqui. Mano, eu vou perder muito troféu, que sacanagem. Vacilei muito agora. Vacilei muito. Era pra gente ter botado esse Carlinhos pra cá. Ainda mais que eu tô upando o Bull. Sacanagem. E vacilo das vacilações. Pode ver, ó, a gema vai caindo. Se você morrer, você perde a gema, tá? Aí pode ver que aqui em cima vai ter um temporizador, né? Nossa, eu tomei, né? Mata ali o Shelly, velho. E o primeiro Brawl que você vai começar é com a Shelly. Mas se você conectar no Supercell ID, você vai ter outros Brawler tipo um Barley. Que você ganha o Barley de graça se você conectar no Supercell ID. Tá escroto aqui que ele tá enchendo o saco. Olha essa Shelly aí morrendo, uma morte incrível. Nossa, todo mundo morreu. Aí pode ver ali, ó. Chegou no 10 e começou a contar. Vai começar a contar. Se morrer, a gente vai perder as gemas. Tem como eles roubar, mas tem como a gente recuperar também. Bem legal o modo, só que eu não gosto porque eu sempre perco. Nossa, como não vai virar. Vai ter isso, mano. Outra. Isso, boa. Então deu pra ver como é o Pick Gem. Agora também tem o Futebral. Futebral é um modo que é igual futebol, é futebol mesmo. Só que dá pra você derrotar os inimigos, ó. Dá pra ver, ó, 3 pra cada lado. Dá pra você derrotar os inimigos e várias coisas, né? É bem legal, é melhor você jogar pra testar, porque senão o vídeo vai ficar grande. Tem o Caça Estrela, nesse lugar aqui, vai mudando de evento a cada, acho que é 16 a 16 horas, vai mudando de evento. Agora tá no Caça Estrela, mas quando acabar esse tempo aqui, ó, eu acho que vai pro cofre e também tem um encurralado. O Caça Estrela é um modo que é tipo mata-mata em equipe, que você vai pegando lá os pontos e se você matar alguém, tipo, se ela matar uma pessoa, vai ficar com 3 estrelas. Se você matar ela, você vai ganhar 3 estrelas pro seu time. E tem o combate, né? O combate tem como você jogar, é tipo um Battle Royale. Aí tem as caixas que se você quebrar, você ganha ponto de poder. E os pontos de poder saem pra aumentar sua vida e seu dano. Tipo um level, só que você ganha 25% a mais do que um level normal. E também tem o duplo.
Aí tem lá 10 pessoas, né? São 10 pessoas sempre, no duplo também são 10 pessoas. Só que aí vai ficar 5 times, vai até aparecer lá em cima 5, só que são dois, são time, então são 2 pra cada. E também tem os Brawler. Os Brawler você ganha nas caixas. Antes de você aparecer aqui as caixas, mas agora é Brawl Pass. Eu já completei o Brawl Pass. Você vai começar lá atrás, sei lá. Aqui você vai começar ganhando essa caixa aqui grátis. Aí você tem que fazer as missões. Olha, tem várias missões que você pode fazer. Ó, vença 6 partidas com El Primo. Não vai ficar com o mesmo Brawler, vai ficar com os que você tem. No caso eu tenho alguns. E você vai completando e ganhando as caixas. Nas caixas tem chance de vir Brawlers, que são chances baixas, não são chances altas não. Tipo, tem aqui 28 Brawlers, ó. E aqui, ó, falta muito Brawler pra pegar, eu quero muito Spike. Aí você vai pegando, cara, o negócio nos baús. Tem chance, né? Eu vou mostrar aqui a minha chance. Olha. Chance de poder ir moeda de 97. Brawler raro não tem chance pra mim, porque eu já peguei todos os raros. Super raro eu também já peguei todos. Brawler épico eu tinha pegado todos, mas lançou nova Brawler Nani, então falta ela pra me pegar. Eu tenho 0.5 mil de chance de vir. Brawler mítico 0.2 mil. Brawler lendário, que é o que eu quero, 0.0.500. Nossa, que sacanagem. E é isso. Cada Brawler tem uma característica diferente. Você vai começar com a Shelly, que é um Brawler de curta distância. E eu tenho um acessório poder estrela. O acessório você ganha quando chegar no nível 7. Aí tem chance de vir, tem 1% de chance de vir. Não, 2% de chance de vir em uma caixa. O poder estrela você ganha no nível 9, que é o último level. Que aí quando você libera, quando você ganha o poder estrela, você vai pro nível 10. Você também ganha na caixa, só que é só 1% de chance de ganhar. Eu tenho os dois, né? Eu liberei o segundo hoje. Eu tinha só o primeiro, que era esse aqui, que é o pior que tem no mundo. Esse aqui é bonzinho até. E tem vários Brawlers. Se você conectar no Supercell ID, que é esse aqui, ó, que vai aparecer na sua tela. Ou você pode ver aqui, ó, Supercell ID. Aí você clica e você vai conectar na minha conta. Eu já conectei, é só você colocar no seu e-mail. Aí vai mandar lá pro seu e-mail, você vai pegar o código que tá lá e vai botar aqui no jogo. E tem vários Brawlers. Aí se você conectar, você vai ganhar o Barley aqui, ó. Cadê o Barley? Aqui, ó. Você vai ganhar o Barley e vai ganhar essa skinzinha aqui dele de mago grátis, que é uma skin bem top. Tem efeito e tem tudo. E aqui tem os seus troféus, né? Você ganha 8 troféus nesses 3 modos. Se você ganhar nesses 3 modos, você ganha 8 troféus. Esse aqui eu não falei porque você só libera se você tiver um poder estrela. E você vai liberar ele. Aqui, ó, 8 nesses aqui, dependendo da sua classe. Se você for uma classe, tipo, classe 25 pra cima, você vai começar a ganhar menos troféus. No combate, se você ganhar em primeiro, você ganha 10 troféus. Em segundo, 8. Em terceiro, você ganha 7. Dependendo da sua classe também, porque se você for classe 20 igual eu, você vai ganhar só 6. Em quarto lugar 5, em quinto lugar pra mim é 2, mas pra você vai ser uns 3 por aí. E vai indo, mano. E do oitavo pra cima você começa a perder troféu. Pra mim, no sexto pra cima eu já perco troféu, porque meus Brawler tem classe alta. E no combate duplo é a mesma coisa. E os troféus, olha, você pode ver aqui, ó, que você vai liberando. Com Brawlers e também caixas que você vai liberando, ó. Muitos Brawlers você ganha aqui nos troféus. Você vai começar aqui, ó, no 0 com 5 troféus mais ou menos. Você vai jogando e vai ganhar 5 troféus e você vai poder abrir sua primeira caixa. E se você tiver sorte de vir um lendário, né, mano? Aí é bom, né? Uma menina da minha sala, ela ganhou o Leon com 300 troféus, velho. Eu tenho 13 mil e não tenho nenhum lendário, velho. É mó triste. Tem que ter sorte mesmo. Aqui, ó, 5 troféus, 10 troféus, 20, 30. Você vai liberando aqui, ó, o Coach, que é um dos meus melhores Brawler, que eu gosto muito de Coach. Tem o Bull também, que tava dando uma skin grátis, só que agora acho que não tá dando mais. Da Jess eu acho que tá dando ainda, se você não pegou, corre pra pegar. Aí vai indo, mano. Esses pontos aqui são coisas que você coloca no seu Brawler pra melhorar. Daqui a pouco eu falo sobre os levels. E você vai passando e vai liberando modos, tá? Você não vai começar com todos os modos, ó. Você vai liberando, ó, eventos em equipe. Aí você vai liberando também o Foot Brawl aqui, ó, Foot Brawl.
As missões do passe você só vai liberar com 300 troféus, tá? Então tem que jogar, ganhar mais ou menos 30 partidas no solitário. É demorado, mas não é tão demorado se você saber jogar. Aí tem vários bagulho, ó, tique, tem Mecha Caixa, que é a melhor caixa do jogo, que tem muita chance de vir Brawler, muita coisa, 8-bit, tem muita coisa. Tem aqui a Ems, que é o último Brawler que você ganha no caminho de troféus. E é isso, mano. Tem vários, ó. Chega até aqui a 14.500 troféus. E é isso, mano. Eu tô quase chegando no final, né, do caminho de troféus. Tô quase chegando no final, mas não é o máximo, tá? Tem gente já com 30 mil troféus no jogo. Eu não sou muito bom no jogo, né? Tava dizendo que só tenho 13 mil. E também os levels. Não falei sobre os levels. Level, você ganha nas caixas. Você vai ganhando pontos. E com esses pontos, você vai ganhando meio que leve, né? Aqui, tipo aqui, com o Carlitos, eu tenho 185, preciso de 130 para melhorar. Dinheiro também você ganha no... Você também ganha em caixa. E você pode ganhar em alguns eventos que eles dão uma vez por mês. Tipo chuva de moeda e chuva de ficha. Que são eventos muito bom, muito bom mesmo. E você, pra você melhorar, é só você clicar aqui e melhorar. Eu vou comprar porque eu não gosto de jogar de Carlitos. Carlitos é ruim pra caramba. Mentira, ele é legalzinho de jogar. Aí é isso, mano. Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa. Ah, ficha estrela. Tá vendo esse aqui, ó? Ficha estrela, pontos estelares. Você ganha isso aqui quando você chega na classe 10. A cada 5... Do 10 pra cima, a cada 5 classes, você vai ganhar os pontos determinados desses pontos estrelares. No 10 você ganha 100. No 15 você ganha... No 15 você ganha 200. No 20 você ganha 300. No 25 você ganha 400. No 30 você ganha 500 e no 35, que é a última classe, você ganha 600. E classe é o seguinte, é tipo, se você vai jogando muito, pegando muitos troféus, é tipo, se você jogar muito com a Jack, você vai ganhando troféus, né? E os troféus vão vindo pra cá e pra cá no caminho dos troféus. Aí tipo, eu já peguei 400 troféus com a Jack, aí vai subindo, mano. Aí vai subindo tipo determinado. Tipo aqui, eu preciso de chegar a 420 troféus com ela pra upar pra classe 18. E é assim, mano. E também tem várias outras coisas, ó. Tipo a gema. Não, o que tava carregando o seu era seu. O da minha mãe eu tava aqui. E a gema você ganhava antes na caixa, mas agora você ganha no Brawl Pass, ó. Tem alguns aqui, ó, tu ganha a gema, olha. Gema. Aí com gema você compra essas skins, ó, que aparece na loja, ou Mega Caixa se você quiser, mas não vale a pena. Acho que é. Aí você pode comprar, ó, essas skins aqui, olha, às vezes aparece em promoção. Aí tem várias skins pra você comprar. Gema, eu tenho muita pouca gema, porque é muito difícil de eu ganhar gema. Você também pode comprar a gema, olha. Ó. Eita. Se fosse dinheiro mesmo. E você pode comprar gema, e com a gema você pode comprar dinheiro, que não vale nem um pouco a pena. E... deixa eu ver aqui. E também, se você quiser comprar o Brawl Pass, que é pago, ó, você precisa de 169 gemas pra comprar. Então, você pode, tipo, sei lá, juntando muita gema pra comprar o Brawl Pass, ou você pode comprar isso aqui, ó, R$37 pra você comprar o passe, né? Vai sobrar uma geminha ali, ó. Ia ficar 10 pra mim até o Brawl Pass. No Brawl Pass, se você comprar, você ganha o Gale, que é um personagem que você ganha só se você comprar o Brawl Pass. Ou tem a mesma chance de vir lendário, tem chance pra vir ele, que é um Brawler cromático, que é a nova raridade do jogo, ele na caixa. E no último ali, se eu comprasse, eu ia ganhar o Gale Comerciante, que eu queria muito comprar. Vou ver se eu entro em algum sorteio e vejo se eu ganho o Brawl Pass, né? Mas isso vai ser difícil, mas eu vou tentar. E também tem amigos, né? Quando você quiser chamar um amigo seu, é só você clicar ali. Eita.
clicar aqui e escolher um amigo seu pra você jogar. Tem clubes, é igual o Clash Royale, bate-papo. Se você tiver em um time, se você tiver com um amigo, você não tiver em cal, você pode conversar com ele, ó. Esses emotes você ganha dependendo dos brawlers que você tem. Tipo, se eu tiver o Mortis, que é um dos meus brawlers preferidos, eu vou ter o dele, ó, o Mortis. Mortis, eu gosto muito de jogar de Mortis, velho, é muito top. Eu acabei de upar ele pra classe 20, eu tô tentando upar o Boa agora. E eu tinha falado que ia perder troféu com ele e acabei ganhando, né? Valeu a pena ter jogado aquela partida. E nas notícias tem o que vem no Brawl Pass, tipo a nova atualização, essas coisas. E aqui tem configurações, olha, que você pode fazer o que você quiser, fechou, alterar controles. Eu recomendo você fazer isso aqui, ó, clicar ali em alterar controles. Você já faz isso quando você entrar no Brawl Stars. Tá vendo isso aqui, ó, controle de movimento travado, tira. Cara, esse troço é horrível e clica em salvar. Aquilo atrapalha muito, olha o que isso faz. Não, você tem que ativar, né? Isso fica fazendo isso aqui, ó, mano, isso é muito chato, atrapalha muito. Eu odeio isso aqui. Você pode gostar, eu não sei, mas eu não gosto não. Aí eu deixo ativado, né? Não é desativar, é ativar. Aí vai ficar travado, não vai se mexer. Muito bom assim. E aqui, ó, tem várias coisas. Aqui tem liderança, você pode ver quem é o top global. Top global, esse cara com 35 mil troféus. Tá maluco, que eu chego nisso. Brawl TV, eu não sei o que é isso, então eu vou falar. Caixa de entrada. São notificações. E não chega nada, nunca chegou nada pra mim. Amistoso, que é como se você... um modo pra você jogar com seus amigos, ó. Posso chamar o Gustavo, sei lá quem. Chamar todo mundo, ó, pra jogar comigo. Aí eu posso escolher os modos que eu quiser, ó. O modo que eu quiser mesmo. Aí você pode jogar, tipo, contra seus amigos. Mas o problema é que vai ter bot. Você pode ver ali que o William entrou. Ó, o William entrou e ele saiu. Quando você entra, você já vem com os brawlers nível máximo, tá? Então, é disputado, é bom pra jogar. E eu esqueci de alguma coisa? Não. Então é isso, mano. É isso. O vídeo foi bem grande, né? Porque Brawl Stars tem muita coisa. Se eu esqueci alguma parte, eu vou fazer a parte 2, tá? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De como jogar Brawl Stars, como ele funciona. E é isso, mano. Obrigado por assistir.